Vamos dobrar a roupa e conversar comigo? Eu não sei se vocês sabem, mas eu já fui au pair por 2 anos. Você sabe o que é ser au pair? Au pair é quando você vem para os Estados Unidos, mora com uma família e eles pagam para você. Eles são responsáveis pelo lugar que você vai morar, que é na casa deles, né? Tipo, então eles têm que dar um quarto para você. E a comida, a sua alimentação. Você pode negociar algumas outras coisas, como um carro para você. E se você é au pair e você vem aqui para os Estados Unidos, dependendo ainda do lugar que você escolher vir, você precisa de um carro. Você super precisa de um carro. Então, eu vou dar alguns conselhos, eu vou falar algumas coisas boas do programa. Vamos começar pelas partes boas do programa, né? Quais são as partes boas do programa? A imersão cultural é muito boa, você aprender a imersão cultural quando você tá com uma família, né, ok. Não precisa ser uma família excelente, mas uma família ok. O inglês, por mais que você não fique fluente, maravilhosa, se você não tiver um inglês, né, bom no Brasil e vem aqui para os Estados Unidos, ser au pair com inglês ok, né, daquele jeito, você volta mais confiante, porque você fala, eles me entenderam, né? Aí você volta pro Brasil bem mais confiante para falar com qualquer um. O inglês, o poder comprar coisas, né? Que no Brasil você demoraria muito mais tempo para comprar. Eu trabalhava para trabalhar, né? No Brasil. Então, o meu dinheiro era para pagar a passagem do, do trabalho para voltar pro trabalho. E trabalhar e ter talvez R$ 100, alguma coisa assim, não dá para fazer nada. A outra parte boa, assim, é você poder viajar, né? Com $1, você consegue comprar algumas coisas bem, bem legais aqui. Você consegue viajar, ter algumas experiências. Você tem algumas semanas aí de férias para você poder turistar. A família é responsável por pagar um curso para você. Eles podem dar mais dinheiro para você ou não. A minha primeira família, eles pagaram um curso de inglês para eu fazer aquele second language, par diferente. Aí tem que achar o par certo, né? E foi muito bom, porque o meu inglês era péssimo. E depois que eu fiz o curso, depois de 6 meses, eu comecei a melhorar bastante. Comecei a entender o que eles estavam falando. Foi muito engraçado quando eu comecei a entender. Mas era péssimo no começo. Enfim. Você consegue ser au pair com a idade de 18 a 26 anos. Você pode vir aqui para os Estados Unidos. Quando você completa 27, você já não pode vir. Tem outros au pairs em outras regiões, outros países, né? Aqui nos Estados Unidos é assim, você só vem com uma agência. Se alguém te oferecer au pair para os Estados Unidos, que não precisa de agência, é tráfico humano. Já decora aí. Eles estão tentando te traficar, não existe isso. Para você vir como au pair, você precisa de uma agência. A mais conhecida que tem é a Cultural Care, que foi a que eu usei. Tem a Au Pair Care, tem outras agências aí que vêm. Mas, cuidado com agência, nome de agência, né? Que misericórdia. Tem outros lugares que tem au pair também. Itália tem au pair. Tanto que eu acabei de ver um vídeo de uma menina que foi viral. Eu não assisto muito TikTok, mas eu tava vendo essa menina que ela saiu da casa da Roche Family no meio da noite. Ela tava super, super... parecia que ela tava saindo de um... Parecia que ela tava sendo traficada e ela conseguiu fugir da família. E o pessoal começou a ter mais de 5 milhões de visualizações. E o pessoal, o que aconteceu? O que foi isso? O que a família tava fazendo com você? Ela só não tava querendo trabalhar mais lá, né? E super entendo, não é pra todo mundo, gente. Au pair não é pra todo mundo. Se você não gosta de como identificar se né, o intercâmbio de au pair é pra você, você gosta de criança?
Você não precisa amar as crianças, mas, né, você gosta de criança? Tem que gostar. Não precisa amar, tem que gostar. Porque ficar com eles o tempo todo é muito cansativo. Pra quem gosta, pra quem ama, já é difícil. Imagina pra quem não gosta, não dá. Você vai ficar aqui 4 dias, depois vai pedir pra sair. E com razão, né? Não é fácil. Mas assim, ter objetivos, metas claras do que você quer pra sua vida é muito importante, se você quer ser au pair. Por exemplo, eu quero ir pra melhorar o meu inglês, depois voltar. Eu quero ir pra juntar um dinheiro e voltar para o Brasil. Você tem que ter essa meta, né? Eu não voltei para o Brasil, encontrei o amor da minha vida, maravilhoso, meu amor, e estou aqui e continuarei aqui. O Mike tem até o sonho e o desejo de morar no Brasil por uma temporada, e a gente também quer trazer isso, dar essa cultura para as crianças, né, para crianças, porque o Mike, ele nasceu aqui nos Estados Unidos, cresceu aqui. Não, cresceu não, mas ele cresceu na Rússia, porque os pais eram missionários na Rússia. E aí eles cresceram lá na Rússia. Então, dos 0 aos 8 anos de idade, o Micah tava lá na Rússia. Então, ele fala um pouco de russo. Ele fala que não tem muito vocabulário muito bom, mas ele tem um vocabulário ok. Ele consegue ver quando a pessoa tem um russo ok, ou tem muito accent, né? Tem muito sotaque. Ele consegue perceber se a pessoa... Por exemplo, em filmes, quando a pessoa tá falando russo, ele... o russo dela tá bom, o russo dessa pessoa não tá muito bom. Olha, eu dobrando as cuecas dele. Que mais? Enfim, o Mike, ele cresceu... Ele não é aquele americano... Eu não vou falar que todos os americanos são assim, mas tem muitos americanos que eles nunca saíram do país. Então, ele tem aquele choque de cultura até pra se relacionar com uma outra pessoa de outro país, né? Que eles não entendem. E o Micah, ele cresceu nesse ambiente que o que era normal era não se identificar com a cultura dele, porque a cultura dele... Qual que é a cultura dele, né? Ele cresceu na Rússia. Então, ele tinha essa coisa assim, os pais falando inglês com ele, em volta, ter esse outro mundo em volta dele. Crescendo, vendo muita coisa acontecendo. Então, eu fui muito abençoada com meu marido. Ele é uma bênção, uma pessoa mais paciente. Eu e o Mike, a gente se dá muito bem, graças a Deus. Muito bem. Eu sou o tipo de pessoa um pouco difícil, não difícil, vamos dizer assim, um pouquinho mais... como que eu posso falar? Eu sou Rebeca, né? Sabe a Rebeca da Bíblia? Que ela pega e às vezes tenta fazer do jeito dela, né? Rebeca de ser, o jeitinho Rebeca de ser, de querer. E o Mike, graças a Deus, quando ele vê que eu tô fazendo alguma coisa assim, que não, ele já, né? Por que você tá fazendo isso? Vamos conversar, o que você tá sentindo? Por que você me respondeu desse jeito? É maduro, ele é maduro, eu aprendi muito com ele, sabe? Aprendi muito com o Mike, ele, enfim, uma belezinha. O que mais que eu tava falando? Tava falando do au pair, volta pro au pair. Vamos voltar pras famílias. Aí a minha primeira família era muito difícil. Ela era muito difícil. A menininha, ela tinha 3 anos. Essa idade é muito difícil, porque a criança começa a falar tudo, responder tudo. Os 3 anos, né? Um ano de rebeldia. E se os pais não colocam limite, meu Deus amado, aí fica mais difícil ainda. Se os pais não colocam limite, porque... E tem essa coisa aqui nos Estados Unidos, né? Dos pais acharem que estão traumatizando a criança se falar não pra criança. Então, cuidado, faça perguntas quando você for escolher a sua host family. Quando a sua criança fizer alguma coisa que não é, né, uma pergunta boa para os pais, que eles já ficam assim, nossa, essa menina aí, né? Quando ela tá fazendo alguma coisa que não é pra fazer, como que eu posso lidar com isso? Como vocês lidam com isso? E como que eu, como au pair, posso lidar com isso? O que eu posso fazer quando ela estiver fazendo alguma coisa que não é pra ela fazer? Então, perguntas desse tipo, fazer pra família, pra ver se a família é uma família mais... A minha criança tem que fazer tudo que ela quiser, ela pode fazer o que ela quiser. Fica atenta a esses sinais, né? Conversar, perguntar sobre o seu schedule, né? Perguntar seus horários. O que eu vou fazer? Eu posso sair? Uma coisa, a minha segunda família, e eu vou falar, ó, fique esperta com isso, meninas.
uma coisa boa delas, ela deixou o carro pra mim, não tinha milha, não, no carro eu podia ir pra qualquer lugar, entre aspas, né, não muito longe, sem perguntar pra eles. E eles tinham um alarme na casa. E eles não deram pra mim a senha do alarme, porque eles queriam que eu estivesse em casa em 9 horas da noite, porque eles queriam que eu dormisse, mas eles não tiveram essa conversa comigo. Eu só descobri um dia, quando eu estava na casa do meu namorado, e tava um pouquinho mais tarde, e ela falou assim: "Ah, só manda uma mensagem pra mim quando você chegar um pouco mais tarde pra eu deixar a o alarme desligado". E eu catei e mandei a mensagem pra ela deixar o alarme desligado pra eu voltar pra casa, pra eu não chegar na casa, abrir, né, a casa e o alarme disparar. O que aconteceu? Ela pegou e falou que não era para eu mandar mensagem para ela depois das 9 horas. Não, depois das 8 horas. 9? 9? Depois das 8h30, 9 horas, porque ela estaria dormindo. Aí no outro dia eu peguei e falei, tudo bem. Aí eu peguei e mandei uma mensagem para ela, 8 horas. 8 horas, antes do horário que ela tinha falado pra mim, 8h30 até as 9 não era pra mandar. Aí eu mandei a mensagem 8 horas, ó, tô na casa do meu... Samba. Tô na casa do meu namorado e eu vou chegar um pouquinho mais tarde, tem como você... E não ia ser tarde, noite, meia-noite, nada disso não. Era só, tipo, chegar 5... Eu tinha receio de chegar 5 minutos atrasada, 3 minutos atrasada e o alarme disparar. Imagina se o alarme dispara, acorda toda a família inteira, as crianças que estão dormindo, que aquelas crianças nos Estados Unidos dormem cedo, acorda super cedo, né? E eu mandei essa mensagem, daí eu fui descobrir que eu tinha curfew. O que que é curfew? É horário pra chegar e horário pra sair. Aí ela pegou e falou, não, eu não quero que você fique saindo de noite desse jeito, não quero que você faça isso, não sei o que, não sei o que, porque eu quero que você descanse bem. Mas assim, eu sei quanto tempo eu preciso descansar e dormir, né? Eu sou uma pessoa responsável, eu sou... Já o quê? Já tinha 27 anos nas costas, 28 na época. Eu sei quanto tempo eu preciso descansar. E eu não tenho essa coisa de nunca tinha chegado atrasado no trabalho, morando lá, né? Nunca tinha chegado atrasado no trabalho, nunca tive esse problema. Mas ela invocou que não, né, assim, questão do alarme, e aí começou a fazer aquele auê. E eu falei, ai, quer saber? Pra minha sanidade, deixa quieto. Deixa quieto. Mas tome cuidado com isso, as famílias... Quando ela falar, né, eu tenho um alarme na casa e aí você só precisa avisar pra mim quando você precisa voltar ou não. Tá, eu vou ter a senha do alarme? Pergunta se você vai ter a senha do alarme. Pergunta. Que aí depois, né, quando eu tava namorando já, eu falei, quer saber? Esse programa vai acabar logo. Imagina se eu entro aqui num rematch por causa de um alarme. Deixa quieto, não vale a pena. Entro no rematch. O que é rematch? É quando a sua família, vocês não estão